Estamos a gravar Radiestesia e Conexão Arcturiana. Boa noite a todos. Sejam bem-vindos ao nosso curso gratuito. Sentem-se confortavelmente que vamos iniciar essa viagem espaço-tempo pela Radiestesia e pelos Arcturianos. Boa noite a todos. O meu nome é Frederico Honório e eu serei o vosso formador, facilitador neste curso, sempre com a ajuda valiosa, sempre que tenho a oportunidade, da Tainara, que também é formadora do nosso Instituto. Então, boa noite a todos e antes de começarmos, nós gostávamos de saber, gostávamos de falar, aliás, dos pedidos que nós recebemos hoje durante o dia. Nós tivemos um dia bastante tarefado, nós estamos a participar aqui no Sul em vários eventos. Então, hoje foi um desses dias também, com as crianças e tudo mais, nós não tivemos a oportunidade de processar as mesas que foram pedidas até à hora, portanto, desde hoje de manhã até à hora da aula. De qualquer forma, não se preocupem, no finalzinho da aula será reservado um tempo por mim e pela Tainara para vos enviar as mesas tudo certinho e também as cartas de cura, tá bom? Então, boa noite a todos. Nós vamos então começar com o nosso curso de Conexão Arcturiana em relação à radiestesia. E uma das questões que tem falado mais, que tem perguntado mais, que tem colocado mais, é em relação à nossa mesa. Ok? Nós ainda vamos falar também disso, mas este curso é gratuito, portanto, implica que vocês consigam utilizar todos os recursos que vão aprender durante as 4 aulas gratuitas com ferramentas de radiestesia sem a mesa. Qual é que é a grande vantagem da mesa? Tem todas essas ferramentas compactadas numa mesa, não é? Nós vamos falar delas todas em separado. Elas estão lá e tem a nossa geometria de conexão arcturiana, que, claro, a frequência dela é para ligar diretamente com os arcturianos e para fazermos o trabalho. Portanto, para quem quiser ter tudo compactado numa mesa só, para quem quiser estar ligado diretamente com a energia dos arcturianos, pois então adquira. Se não quiserem isso, podem usar as ferramentas que nós vamos hoje falar, que também podem fazer o mesmo trabalho. Tá bom? Eu não sei se algum de vocês tem alguma questão a colocar. Eu vou só aqui olhar para o chat. Boa noite a todos. Desculpa. Por favor, por favor. Ok, não há questão então. Nós vamos então iniciar o nosso curso e nós vamos falar, inevitavelmente, daquilo que já falámos ontem. Ok? Nós ontem fizemos uma live, estivemos a explicar o que é que nós vimos, o que é que nós identificamos no agroglifo que foi encontrado em Ipuaçu, em Santa Catarina, e mostramos também a ligação desse agroglifo com a nossa geometria de conexão arcturiana, ok? Lembrando que essa geometria já foi imaginada há algum tempo, a nossa mesa começou a ser publicitada em setembro, não é? Nos finais de setembro, e, entretanto, foi no dia 4 de outubro que apareceu essa sincronicidade que nos deixou extremamente felizes pelo impulso que dá ao nosso trabalho. É quase como nos estarem a dizer que nós estamos no caminho certo e que aquilo que nós conseguimos visualizar em relação aos ensinamentos que nos chegam tem fundamento e é por aí que nós vamos continuar. Então, sejam bem-vindos todos. Nós não vamos fazer apresentações pessoais. À medida que vocês vão colocando as vossas questões e falando, nós vamos nos todos conhecendo. Não me vou apresentar, as minhas apresentações para quem quiser, farei no privado para não estar a perder tempo de aula. E vamos começar sem mais demora, então. E ontem, nós falámos, então, de notícia. Nós trouxemos esta notícia porque nos dá um panorama, uma perspectiva boa para aquilo que nós queremos falar, ok?
Mas não foi só neste canal, foi em todas as redes nacionais do Brasil, incluindo o SBT, a Globo e tudo mais, todos eles noticiaram esta questão e depois houve muita gente, claro, que tentou desmentir, a dizer que tinha sido feito pelo homem. Aquilo que nós falámos ontem, depois vocês, se quiserem, também para não estar muito dentro deste assunto, se vocês quiserem depois, vão lá ao vídeo que nós temos no Facebook e no YouTube, está lá, ok? Nós podemos voltar a passar o link. Aquilo que nos parece é que estão a dizer que há pessoas extraordinárias ligadas a uma energia que ninguém conhece e que conseguem reproduzir tão certo, não é? Mas essas pessoas que fazem isso estão ligadas de alguma forma com o Instituto CQM, comigo e com a Tainara, que ao imaginar como seria a geometria da conexão arcturiana, por aquilo que José Arguelles nos diz, conseguimos fazer praticamente uma congruência síncrona daquilo que apareceu no agroglifo. Não tarda, haverá alguns a dizer que fomos nós, com as nossas crianças, que fomos lá. Claro que eu estou a brincar, não é? Claro que eu estou a brincar. Mas vocês vão ver, é incrível como esta congruência síncrona é especial. Então vamos lá. Muito boa tarde para você. Olha, hoje os moradores da cidade de Ipuaçu, no oeste do estado, amanheceram com uma paisagem diferente. Dá uma olhadinha. Olha só, esses são os agroglifos. São círculos gigantes e perfeitos que aparecem nas plantações. A cidade de Ipuaçu já é conhecida como a capital nacional desses desenhos, que começaram a aparecer por lá em 2018, nas plantações de trigo. E desde então, têm sido registrados por diversas vezes no decorrer dos anos. Então, aproveitando esta perspectiva, vocês vejam o tamanho das pessoas. Nunca, em tempo algum, alguém conseguiria fazer uma geometria tão certa, tão linear, tão congruente do plano do chão. Teria que ter sempre ajuda, a ser humano, pelo menos de um drone. A questão é, isto foi feito durante a noite, num local que não tem iluminação, que não seja dos astros e da lua. Poderia ter a iluminação de um drone, mas com certeza que as pessoas iriam notar tanto o barulho do drone e as luzes do drone. Apesar de haver pessoas que disseram que tinham visto objetos luminosos e barulhos que pareciam de um trovão, né? Nada a ver com um drone, eles sempre disseram, ninguém disse que tinha sido nesta plantação, e sim à volta da plantação. Portanto, na cidade, noutras plantações, nunca nesta cidade. Viram os objetos, mas não aqui. Então, há alguns cientistas que dizem que foram usados estes trilhos, não é? De trator para iniciar a geometria. E isso, na verdade, é uma possibilidade a ter em conta. Só que vejam uma coisa. Devido ao tamanho desta geometria, em qualquer ponto desta plantação onde ela estivesse, ela ia encontrar sempre estes trilhos, porque estes trilhos são feitos nos campos de trigo, aliás, nas plantações todas, para que os tratores possam passar e tratar os campos, a lavoura, não é? Então, todos os campos, se vocês procurarem, por exemplo, no Google Maps, vocês veem os campos e todos eles têm estes trilhos. E são sempre os mesmos, porque os tratores passam sempre pelos mesmos locais para não danificar a plantação. Então, é possível? É possível. Só que devido ao tamanho, devido à perfeição, vocês vejam aqui, nós depois vamos ver aqui outra fotografia, vejam a perfeição de como tudo isto está calcado. Ok? Vocês, eu vou só um bocadinho. Vejam aqui. Vocês aqui podem ver 3 pessoas. Aqui elas estão coladinhas, quase que parece só uma, mas são 2 pessoas e aqui mais uma. Ok? Vocês vejam a perfeição da forma como foi calcada a plantação. Isto parece que foi colocado ali alguma coisa que imprimiu na plantação a geometria, certo? Vejam como a textura, inclusivamente, é muito parecida com a textura da plantação que não está calcada. Vejam aí. Isto levou-nos, inclusivamente, a pensar que poderia ser uma reprodução por computador. Só que já tivemos confirmação que não, que houve testemunhas visuais, fotografias que foram tiradas de vários ângulos, inclusivamente depois nós vimos várias reportagens, não tinha como ser, inclusivamente essas imagens foram feitas pelos repórteres, não tinha como ser computadorizado. Então, na verdade, se me tivessem a dizer que efetivamente isto foi feito pelo humano,
isso é muito mais extraordinário do que nós aceitarmos uma coisa que já todos nós sabemos, que é, nós não estamos sozinhos no universo. Então, nós nos nossos afazeres não nos apercebemos, apesar de nos ter passado pelo feed, mas passam-nos muitos destes pelo feed. Nós estamos muito atentos, porque as geometrias que nós fazemos, na verdade, estão muito ligadas também a esta energia. Nós estudamos todos os agroglifos e depois fazemos as nossas geometrias no Instituto, com base também nos agroglifos. Inclusivamente, este que nós vamos agora mostrar e que nós utilizamos para a conexão arcturiana. Então, opa, eu vou só aqui fazer um mute. Ok? Então, vejam como há uma congruência à escala da nossa geometria. Houve vários alunos que, para mim e para a Tainara, mandaram mensagens a dizer: olha, aquela geometria, né, aquele agroglifo que apareceu ali, tudo bem? Catarina, é muito... a gente está bem. Um bocadinho. É muito, muito parecida com a geometria da conexão arcturiana. E nós fomos fazer o teste. Ok? E ao fazermos o teste, apareceu esta congruência. Então, vejam, ontem nós também já falámos, vocês podem assistir ao vídeo de ontem para confirmar, mas vocês, esta geometria, fala-nos de várias coisas. Primeiro, segundo José Arguelles, os arcturianos, quando vieram para o planeta na sua missão, designaram que a geometria que ia simbolizar o planeta Terra seria um triângulo. Ok? Sendo que a sua extensão tridimensional seria a pirâmide. Por isso nós temos alusões a muitas pirâmides em vários pontos do planeta. Eles, na verdade, são pontos de conexão com os planos extraplanetários. Ok? Então, por isso nós colocamos a Terra no centro da nossa geometria. E segundo José Arguelles também, os arcturianos afirmaram que nós temos que passar por 3 processos de escalada de consciência que estão impressos nas esferas energéticas do nosso planeta. Eles são a biosfera, a tecnosfera e a noosfera. Então, aquilo que está representado na nossa geometria, com estes 3 pontinhos aqui, ok? São, na verdade, os 3 portais junto ao planeta que nós temos que acionar, que nós temos que dominar para fazer a nossa transição planetária e a nossa escalada de consciência. Ok? O que é que, em termos de geometria sagrada, nos diz o círculo? Nós vamos aqui e vejam aqui. Os círculos, aparentemente, não têm começo nem fim. Então, eles, na verdade, são o símbolo do infinito. E eu ontem dei o exemplo da Ouroboros, por exemplo, que é aquela serpente que está a morder a cauda, que é exatamente o símbolo do infinito. Mas vejam, tão interessante, o que é que o círculo também representa. O símbolo representa aqui a unidade, a conexão, a forma como nós percepcionamos o mundo ao nosso redor. Então, se nós voltarmos aqui, ok, nós vemos que, na verdade, a conexão, a unidade é necessária para que haja, não é, essa transição planetária. E vejam, nessa unidade estão os 3 portais. Depois, há uma extensão desses portais para fora do planeta, que são as ligações que nós fazemos ao nosso sistema solar, que foi designado pelos arcturianos como Velatropa 24, e esses portais têm uma torus, que são círculos eletromagnéticos de frequência que nos ligam a todo esse conhecimento e a toda essa troca com os planos mais elevados da vida. Isto deixou-nos muito, muito, muito felizes, não é? Porque nós não estávamos à espera, nós fizemos todos os cálculos e achámos que esta seria a geometria que mais iria representar essa conexão, e senão veio aqui a confirmação. Entretanto, falam-nos também
do pentágono. Se vocês repararem, o pentágono é dividido por vários triângulos, não é? Os lados do pentágono fazem vários triângulos. E estes triângulos representam pirâmides que estão espalhadas pelo nosso planeta, que são pontos de conexão. Ok? Há pontos de conexão, e nós vamos dizer que são 3/4 dos pontos são conexão com o cosmos, e há 1/4 dessas conexões que são dentro do nosso planeta. Ok? Dentro das pirâmides, fora das pirâmides. Ok? E esta, como nós convencionámos que nesta geometria isto seria a conexão com o cosmos, não é? Com os planos mais elevados, então nós aqui temos também outra confirmação. Tá bom? Muito mais que um pentágono, este pentágono representa a ligação entre as pirâmides que são espalhadas pelo nosso planeta. Eu não sei se vocês têm alguma questão a colocar em relação a isso. Se tiverem alguma questão, por favor, podem colocar. Eu vou ligar aqui. Não há questões? Então, nós vamos seguir. Então, vamos seguir. Já vimos aqui a questão da geometria e agora vamos então adentrar nas formas de acionar esta conexão arcturiana. E ontem já falámos um pouquinho, o António fez essa questão, colocou essa questão no final da live, em relação ao pêndulo. Eu coloquei hoje nos grupos um vídeo de uma aula gratuita do Instituto, que está lá na nossa página de Facebook, muito completa em relação ao pêndulo, ok? Mas nós vamos falar um pouquinho para vocês terem uma percepção mais aguçada em relação ao uso do pêndulo. Então, a primeira coisa que nós vamos falar é em relação ao seu funcionamento. Muito se fala em relação ao pêndulo, ok? Inclusivamente, muitas experiências são feitas em relação ao pêndulo e tudo começou com o pêndulo de Foucault, que são aquelas reproduções que reproduzem, ou melhor, são aquelas simulações que reproduzem o momento ou a forma como o nosso planeta pendula à volta do Sol. E, em relação a isso, nós também usamos esse movimento natural, que, claro, é no sentido de rotação do planeta, e o sentido de rotação do planeta é sempre no sentido horário, e isto, não confundam isto com aquilo que nós vamos depois trabalhar na relação das sintonizações do 1320 e do 1260, nós depois falaremos disso, mas a rotação do planeta é, na verdade, no sentido dos ponteiros do relógio. Ok? Tem-nos perguntado muito se nós precisamos de consagrar o pêndulo, como é que nós nos ligamos com as entidades espirituais. Bom, por aquilo que nós estamos a estudar e também um pouco por aquilo que foi o estudo do Stephen Hawking, por exemplo, que foi o estudo do próprio Foucault, que foram os estudos de alguns dos grandes mestres de radiestesia, o pêndulo é, na verdade, um captador e um emissor de frequência. Então, o que é que acontece? Quando nós colocamos uma mensagem em testemunho, não é? Ou seja, por exemplo, eu coloco o meu nome, a minha data de nascimento e o meu local de residência, eu abro uma frequência de campo. Ou seja, a partir deste momento, o pêndulo vai acionar quanticamente essa leitura para que eu tenha informação em relação ao meu campo. Ok? Depois disto, nós podemos colocar um tema. Vamos imaginar que eu quero trabalhar, por exemplo, uma dor física, ok? Ou uma doença. Então eu vou colocar o nome dessa doença também lá nesse testemunho ou nessa antena, e essa sintonia vai direcionar, focalizar a frequência no campo só para esse tema. Todos os outros que aparecerem que não tenham aparentemente a ver com esse tema são, na verdade, condicionadores da minha doença. Porque nós podemos estar a trabalhar uma doença e aparecer, por exemplo, uma questão de palingênese, não é?
ou de epigenética, uma questão que já vem lá de trás dos nossos ancestrais, ou uma questão para quem aceita a palingênese ou a reencarnação, uma questão reencarnatória, e que nada tem a ver com esta, aparentemente, com esta situação que eu estou a ler. Mas isso é feito, ok? Acionando o pêndulo. Depois de haver este acionamento, é captada uma frequência e essa frequência vem através do pêndulo e transfere-se por todo o nosso sistema nervoso central. A mensagem é, ora só um bocadinho, alguém está aqui a escrever, eu tenho que apagar isto. Ok. Esta questão que aparece no campo, que é lida, não é? Passa por todo o nosso sistema nervoso central e vai ser referenciado o nosso processo cognitivo, ok? Pelo nosso cérebro, pelo nosso corpo mental inferior. E, quando isso acontece, é enviado também pelo cérebro, pelo nosso sistema nervoso central, um impulso de frequência que vai criar uma sintonia específica. E é essa sintonia específica que vai levar o pêndulo, quando nós estamos a querer o resultado, àquele símbolo ou àquele número que melhor se ajusta com essa sintonia. É uma questão de frequência e sintonia, gente. Okay? É tudo natural. Então daí nós conseguimos ter a percepção do resultado e da leitura, mas quem faz essa leitura de campo, mesmo que de uma forma inconsciente, somos nós, que depois traduzimos em impulso nervoso para o pêndulo, que por sua vez entra em sintonia com os gráficos que estão na mesa e nos dão um resultado. Ok? Por isso é que muita gente, às vezes, entra em bloqueio, porque diz, não, sou eu que estou a manipular o pêndulo porque eu tenho a resposta antecipada. Pode acontecer, mas nós temos que observar muito bem. Porque muitas das vezes, como é o nosso cérebro que processa a informação, nós temos a resposta antes dela ir para a mesa. Então, gente, é muito, muito importante vocês terem muito treino, ok? Muito treino com o pêndulo, fazerem muitos exercícios, tentativa e erro, até ele estar calibrado. Ok? Alguma questão em relação ao funcionamento do pêndulo? Frederico, só um momento, por favor. Tem uma aluna tentando entrar e não está conseguindo. Uhum. Tá. Então? Enquanto eu posso falar? Sim, por favor. Alô? Então, enquanto uma das colegas aí vai entrar, quando o senhor fala, primeiro gratidão, tá? Ao senhor e à Tayane por estar nos dando essa aula, essa oportunidade. E apenas para a gente entender, né? Quando o senhor fala tratar uma doença, o senhor está falando trabalhar com a cura do corpo, com a cura do órgão, é isso? Isso mesmo, Eduardo. Então, nós temos, todo o nosso DNA é formado por frequência. A roda elíptica frequencial... Dá para repetir? Eu não entendi. Todo do nosso DNA... Todo o nosso DNA é frequência. É okay? frequência. Para Perfeito. além de ter todos os componentes físicos que lhe dão forma, e forma composta, não é? Em termos de átomos que formam a molécula, que depois forma o tecido, que depois forma o órgão, por aí vai, nós, na essência, somos energia e frequência. Se nós reduzirmos um átomo àquilo que é a menor expressão dele, o que é que nós encontramos? Encontramos vácuo. Frequência. Encontramos vácuo e frequência. E esta frequência é o quê? É uma luz a pulsar determinados ciclos por segundo que nós denominamos de vibração. Então, quando nós trabalhamos com a mesa de radiestesia e com determinadas frequências imprimimos no campo da pessoa que está doente, isso vai influenciar energeticamente o campo dessa pessoa e vai trabalhar na regeneração do DNA dessa pessoa. Se há regeneração do DNA, há cura.
Eu só não entendi uma parte. Quando a gente vai trabalhar com uma pessoa, como é que a gente ativa a frequência para cura de um determinado órgão? Nós vamos falar disso daqui a pouco. Ah, tá bom. É com Entendi. o gráfico alfa-ômega. Nós temos ferramentas para isso, tá? Não, perfeito. Mas, De Eduardo, repente, eu estou me antecipando. Tá, ok, perfeito. nós devemos estar com um delayzinho. Eduardo, há uma coisa aqui importante. Nós ontem falámos disso também na live, que é, nós somos, enquanto terapeutas, nós somos facilitadores, nós não somos curadores. Ok? Nós Perfeito. temos a técnica e as ferramentas para poder facilitar a cura. Mas eu aqui, eu vou ao juramento que os técnicos de saúde fazem quando fazem o juramento de Hipócrates, e o próprio Hipócrates dizia: estás disposto a desistir daquilo que te fez adoecer? Ele começava sempre assim as consultas dele. Então, esta é a melhor proposta que nós podemos fazer a alguém que nos procura e que está em anomalia. Ele tem que fazer também o seu movimento, criar o seu fluxo de cura para que a cura aconteça. Só uma pergunta. Sim. Eu uso prótese auditiva e o senhor está falando em português, mas como é que se fala? É um sotaque diferente, né? E a pronúncia das palavras é diferente para mim, né? Para entender. E o senhor falou do Hipócrates, qual é o juramento da afirmação do Hipócrates? Eu não consegui entender. Me perdoem o grupo. Ele sempre, quando iniciava as suas consultas, não é? Aquilo que nós podemos definir como consulta, ele perguntava aos seus pacientes: você está disposto a desistir do que o fez adoecer? Ah, que lindo, perfeito. Isso mesmo. Porque essa é a condição essencial. Aquilo que nós, terapeutas, Eduardo, fazemos é criar um novo paradigma, uma nova realidade nos nossos pacientes, para que eles compreendam o que é que o fez adoecer e com isso se possam curar. São as próprias pessoas que se curam. Você está disposto a abandonar o que você foi, o que você pensou, Você o que está você sentiu, o que você... a desistir daquilo que o fez adoecer? Você está disposto a desistir daquilo que te fez adoecer? Perfeito. Isso mesmo. Mas é porque muitas vezes esse processo é inconsciente, professor Frederico. Então, o processo de adoecimento é inconsciente, ele nem tem consciência do processo de adoecimento. Não é verdade? Inconsciente. Sim, Margarete, aí entra o terapeuta. Por isso é que ele é facilitador, ele facilita o entendimento. Ok? Por exemplo, o último curso que nós fizemos, o de Cabala, trabalha muito isso. A consciência daquilo que bloqueia o consulente. Né? Através dos 72 nomes de Deus e através também das regências dos planetas, dos arquétipos originais dos 12 signos do zodíaco e por aí vai. O Frederico, o que eu entendi, o ser humano ele adoece inconscientemente e a cura tem que ser consciente, é o caminho inverso. Exatamente. Então, eu acho que a função do terapeuta é justamente dar essa linha de compreensão e cura. Isso mesmo. Traz a luz da consciência, né? Para ele poder, já que ele não está conseguindo por méritos próprios, então o terapeuta ajuda para trazer a consciência para ele poder. Se nós formos à passagem de Sananda e aquilo que é o seu ensinamento quando ele passou pelo nosso planeta, não é? Jesus Cristo, não é? Ele referia isso várias vezes. Foi a tua fé que te salvou. Ou seja, foi a tua vontade em te curares. Não fui eu. Exatamente. Nunca ao Cristo disse eu que te curei. Ele dizia sempre, foste tu que te curaste. Mesmo quando ele disse, levanta-te e anda, ele não disse, vá, agora já estás curado, eu curei-te, vai lá a tua vida. Não, levanta-te, faz o teu movimento e anda. Verdade, professor. Né? Ou seja, então, o que o senhor está falando é o seguinte, pelo que eu entendi, a partir do momento que eu falo essa frase magistral do Hipócrates, né? Você está disposto a abandonar aquilo que te adoeceu, eu transformo em consciência, e ele fica consciente do processo de cura dele, né? Do processo da doença e da cura. Naquele momento ele tem a compreensão. Assume o compromisso com ele mesmo. Essencialmente isso. É um juramento perante a consciência dele.
Porque durante todos estes anos em que eu recebi pessoas, não só coletivamente como individualmente, e todos os terapeutas passam por esse processo, as pessoas entram no consultório desesperadas e acham que é o terapeuta o curador. Na verdade, são elas. Eu mesmo, por exemplo, aqui em radiestesia e em radiónica, que é uma coisa muito automática e nos dá respostas muito, muito precisas, não é? Mesmo aí eu digo sempre aos terapeutas, e eles estão aqui muitos terapeutas de mesa radiónica CQN, eles sabem que eu estou sempre a falar isso. Falem com os vossos consulentes. Mais do que os desbloqueios que nós fazemos em termos de energia, eles precisam de ter consciência do processo para se poderem Frederico, porque senão nós limpamos, é a mesma coisa que limpar uma casa numa roça e deixar as portas e as janelas abertas. Passado um pouquinho, está tudo sujo de poeira, novamente. boa Então noite. nós temos que dizer, agora que a casa está limpa, tranca as portas, fecha as janelas, para que o processo não contamine novamente. Boa noite. Frederico, Olá, António. Boa noite. boa noite para ti, boa noite para o grupo. Eu queria só fazer aqui uma ligeira intervenção àquilo que foi dito sobre a pergunta que é feita no início das consultas. Eu também faço essa pergunta e o normal é as pessoas todas dizerem que sim, mesmo sem saberem o que é que as deixou doente. Às vezes é uma relação tóxica que têm em casa que não querem assumir, mas estão a assumir um compromisso, sem saber o que é que as pôs doente. E muitas vezes são os maridos, são os filhos. E quando nós fazemos essa pergunta, a resposta das pessoas é sempre sim, quero, porque querem se sentir bem. Só que depois vem o reverso da medalha. Era só este parênteses que eu queria deixar aqui. Perfeito, António. Só que vamos ver. Qual é que é o problema da pessoa ou da criança que tem medo do escuro? É o desconhecido. Exatamente. Então, mais uma vez, aí entra o terapeuta. A partir do momento, se nós dissermos à criança, não, mas entra e vê lá que não está lá nada. Se ela fizer resistência a entrar no escuro, ela nunca vai saber. Ela tem que entrar. Exatamente. Ela tem que assumir que quer isso. Tem que ir à procura da sua ela sombra. perde o medo porque ela vê que não está lá nada. Tem que ir à procura da sua sombra, tem que ir à procura do seu medo. O primeiro passo é essencial para todas as questões da nossa vida. Sejamos nós terapeutas, sejamos nós pessoas à procura de respostas, sejamos nós pessoas não saudáveis. O primeiro passo. E o primeiro passo não é ainda aceitar. O primeiro passo é aceitar a doença. Exatamente. Porque a doença, como nós falamos na metafísica da saúde, a doença é sempre um sinal daquilo que nós precisamos trabalhar em nós. Exatamente. Então, depois disso, vem o quê? Vem o outro passo, que é a compreensão. E desses dois passos, o terapeuta, o operador de mesa de radiestesia, é essencial. Porque vai dar respostas que têm que fazer sentido à pessoa para ela começar a trabalhar isso. Porque, como disse a Margarete muito bem, muitas das vezes, e também o Constantino, muitas das vezes esse processo é inconsciente, as pessoas não estão, nem sabem. Não é? Às vezes as pessoas apontam para um lado e é uma coisa completamente diferente. Como nas sessões de estudo caso, que eu ontem falei também, em que eu estou a trabalhar com um paciente de câncer, ele foi para se trabalhar para ver se curava, está em fase terminal, e sabem o que é que ele curou? E disse que para ele já está bom. Ele curou as relações que estavam à volta dele. Pois. E ele está curado. Ele próprio falou, ele disse, eu sinto-me curado. Independente daquilo que acontecer na minha vida daqui para a frente, eu só posso estar grato. Porque eu tenho agora o que nunca tive na minha vida. Ele reconciliou-se com pessoas que eram muito importantes na vida dele. Então, às vezes a cura não está bem onde nós pensamos que ela está. Exatamente. E estas ferramentas ajudam-nos a ver isso. É? Exatamente. Daí os tais processos criativos que eu falei ontem, que o terapeuta tem que ser um criativo. Tem que ser um artista. E os arturianos dizem, é preciso ter arte. Arte. A vida sem arte não flui. Não é? E nós vamos ver depois, quando falarmos das incongruências que existem entre as duas sintonizações, não é? Na sintonização de transcendência e naquela que é mecanicista, nós vamos ver as diferenças que é entre
aquilo que somos nós virados para a arte, para a cultura, para os processos criativos, e quem somos nós virados para processos de materialismo. E atenção, eu digo muitas vezes, nós somos prósperos, nós se queremos ter uma boa casa, eu digo, eu quero que os meus filhos tenham uma casa onde possam correr à vontade. Todos nós, a começar no António e a acabar, vamos ver quem é que está aqui, a Eveline, todos nós somos tremendamente prósperos. Mais uma vez, são os nossos bloqueios, as nossas crenças, os nossos padrões, as nossas sabotagens que fazem com que o fluxo não seja próspero. Nós somos o nosso pior inimigo. Professor Frederico, eu tenho uma questão sobre os pêndulos. Por favor. O melhor pêndulo para se trabalhar é o de madeira. Depende. Eu vi o senhor... Depende. Agora, Depende do tá. fluxo de consultas. Eu já vou falar disso. Tá? Tá bom. Porque eu soube que o pêndulo de cristal é muito sensível e pode fazer uma captação de outras energias. Aí eu disse, eita danado. Comigo não é sensível. Eu posso dizer, para mim, eles são o que são, cristal. Eu começo a operar, passado um pouquinho, já estão com a ponta toda partida. Porque eu sou muito bruto. Não é isso. Não é? Eu também uso cristal. Na verdade, eu estou a brincar. Okay? Mas conforme a situação, nós vamos escolher qual é que é o pêndulo. Mas nós já falamos disso. Por favor, Eduardo, para seguirmos com a aula. Acabou escapando, me distraí aqui com a intervenção da colega aí. O senhor estava, por favor, continue o que o senhor estava falando antes, que aí eu vou levantar a questão. Ora bom, eu já não sei, eu vou seguir então, tá bom? Nós, como ainda vamos falar do pêndulo, é provável que isso... Você estava falando, lembrei, me permita, você estava falando do processo de cura, né? Da pessoa de cura e da prosperidade, né? Sim. E nós temos prosperidade. Eu só vou fazer uma observação e no final vou fazer a pergunta. O que eu aprendi é que o universo é abundante, tem bilhões de estrelas, trilhões de planetas. Você planta uma semente, ela dá centenas ou milhares de frutos, né? E não vou dizer milhões, mas centenas de milhares de sementes. Na verdade, uma única semente é capaz de plantar o planeta inteiro. Exatamente. E aí, eu só consigo ter o meu universo financeiro e patrimonial dentro do que eu me permito conseguir pegar do universo, porque o universo é abundante, né? Se eu não tenho, eu não pego, se eu não tenho uma vida próspera, o problema é meu, não é do universo, nem de vidas passadas. Aqui, agora, eu que, por limitação de crenças e valores, ou seja lá o que for, por falta de entrar no fluxo, eu não estou tendo prosperidade. Mas a minha pergunta é a seguinte, feito esse comentário, a minha pergunta é a seguinte, no meu caso, por exemplo, eu estou envolvido com o empoderamento pessoal, a transmissão de conhecimentos para as pessoas. O meu propósito é o seguinte, é servir a humanidade dentro do meu nível, do meu universo, o que eu consigo ajudar o maior número possível de pessoas. Essa é a minha referência pessoal. Me permitam, por favor. A segunda, eu tenho muito prazer em compartilhar conhecimento. Então, são as duas coisas que me movimentam. E aí eu lhe pergunto, por exemplo, eu tenho atividade, eu fui executivo de banco, né? No caso específico, o Banco do Brasil. E eu tenho um link de atividade, eu represento uma atividade que é comercial, né? Ao mesmo tempo, eu estou envolvido com essa área de facilitador de cura, né? Da autocura, né? E qual que é a sua opinião a respeito? Como é que o senhor vê esses dois movimentos? Eles seriam compatíveis? Eu sou neto de brasileiros. Apesar de falar com este sotaque bem português, é porque eu nasci em Portugal e passei lá a minha vida toda. Só vim ao Brasil, né, de visita. Mas eu sou neto de brasileiros. Brasileiros, na verdade, de brasileiro. O meu avô materno era brasileiro. Então, eu nasci espírita. E dentro do espiritismo,
há uma máxima que é dar de graça o que de graça se recebe. O que me deixou, desde logo, quando eu estudei essa frase, extremamente tranquilo em relação àquilo que eu faço. Que é Perfeito. cobrar as consultas, cobrar os cursos. No entanto, por uma questão de equilíbrio, não é? Eu e a Tainara também fazemos movimentos para podermos, para aqueles que não têm essa possibilidade, fazer consultas e fazer também cursos, não é? Inclusive movimentos, por exemplo, em relação em relação a Reiki, em relação à própria cura quântica multidimensional, que é o CQM, ok? É uma questão de equilíbrio. Mas tudo, eu ontem falei disso, o nosso símbolo, eu vou até aqui fazer este share, para você ver. Este símbolo que está aqui em baixo, do CQM, ele representa um eco. Ok? Porquê? Tudo no Não entendi. Tudo no universo Esse... Tudo no universo é... repetir. E veja uma coisa, desde os livros que nós compramos com informação, às horas que os arcturianos nos ensinam que hora é dinheiro, ok? Não. Quantas horas por dia eu deixo de estar com a minha família para poder estudar, para depois trazer a informação? Não é? Então, dar de graça ou que de graça se recebe, está a falar de quê? Equilíbrio. Equilíbrio. Não me está a dizer que eu devo ser facilitador de cura gratuitamente, não me está a dizer que eu devo fazer cursos gratuitamente. É uma troca. Eu faço isso depois com outros movimentos. Equilibra a balança. E a prosperidade volta. Eu Até também porque... isto, Eduardo. Veja como é incrível esta questão do eco e da troca. Só um momentinho, Frederico, vamos só deixar as perguntas para o final, para dar andamento na aula, e a gente vai anotando as dúvidas, todos os insights que vão surgindo, para que a gente tenha um foco bem direcionado na aula e no final a gente faça a troca. Tá bom, tá bom, Perfeito. tá bom. Vamos lá. Eu vou anotando, então. Então vamos. Vamos anotar. Então, meus caros, já falámos como funciona e agora vamos à questão que a Margarete colocou. Qual é o melhor material do pêndulo? E eu digo taxativamente, o melhor material para o pêndulo é o cobre, ok? E é o mais preciso tanto na captação e no envio de informação, de frequência, como também na precisão devido ao peso do seu apontador, da forma como aponta. Só que, se nós tivermos uma tarde inteira, uma manhã inteira, um dia inteiro a operar um pêndulo de cobre, nós chegamos ao final do dia e no dia seguinte nós não vamos conseguir operar, porque vamos ter uma tendinite. Ok? Então o que é que eu quero dizer com isto? É que depende muito. Não há essa coisa de ser melhor de metal, o que é que me adianta eu estar a operar com um pêndulo de metal, não é? Se passado um tempo eu já estou ali a torcer-me todo porque já estou cheio de dores, às páginas tantas já não estou com a mão quieta, já estou a influenciar com o movimento do pêndulo, então não adianta. Aí é preferível, se eu vou estar muito tempo e se não consigo, utilizar um pêndulo de madeira. Ou então, utilizar um pêndulo, e para evitarmos as frequências de alguns cristais, não é? Porque a cor, segundo as leis da cromoterapia, também influencia a captação de campo, não é? Usamos, por exemplo, um pêndulo de selenita ou um pêndulo de quartzo cristal e ele é neutro. Só que todos eles têm prós e contras. E vocês não precisam de usar só um pêndulo. Eu tenho um trabalho em que eu preciso de ser muito preciso. Ótimo, pêndulo de cobre. Mas eu hoje vou trabalhar muito. Ótimo, pêndulo de madeira. Mas eu hoje quero usar o cristal porque eu preciso de uma determinada frequência, por exemplo, o verde da cura ou da prosperidade, o azul da transmutação, para trabalhar este caso. Ótimo, vamos usar esse. Então, gente, não há um pêndulo específico. Nem em material, nem em tamanho e nem em forma. Claro está que nós conhecemos a geometria sagrada e todos eles, em termos de tamanho e de forma, não é?
Por exemplo, há os pêndulos egípcios, há outro tipo de pêndulos, uns mais bicudinhos, outros mais redondos. Eu até uso. Eu tenho usado uma espiral redonda, por exemplo, que faz uma orbe, ultimamente, que é muito leve, é de metal e é muito leve, é muito confortável. Dá para colocar, inclusivamente, a antena dentro dele. Então, vai muito daquilo que o terapeuta quer, pretende, e da sua comodidade. Eu costumo dizer, é muito importante o terapeuta estar bem na consulta para poder atender bem e ter a cabeça livre para poder definir bem. Porque a definição do terapeuta é que vai ajudar o consulente, não é? É que vai ajudar o paciente. Então, se nós estivermos a condicionar a nossa ação, não vamos ajudar como devíamos ajudar. Então, para mim, e eu estou a dar uma opinião, que é uma opinião de experiência de campo, não é? Mas também é uma opinião pessoal, não é necessário nós utilizarmos um pêndulo específico, tá bom? E depois disto, é necessário utilizar algum ritual para iniciar o pêndulo? Bom, esta também é uma questão que é muito falada, não é? Porque em muitos dos cursos de radiestesia e radiónica há rituais. A mesa radiónica CQM, ok, não utiliza ritual nenhum. E ela usa uma abertura e um fechamento de campo. Porque, na verdade, quando nós trabalhamos com campos, com morfogénese, não é? Com campos morfogenéticos e campos mórficos, aquilo que nós estamos a trabalhar é a frequência. Então nós temos que sintonizar primeiramente e depois temos que fechar o campo imprimindo a informação de cura, para facilitar essa cura. Então, no nosso entendimento, na nossa experiência, e mais uma vez, baseado também não só naquilo que é a observação de resultados nossos, mas também dos nossos 300 terapeutas, que utilizam os processos de decretos, não é? De radiestesia e radiónica, na verdade funciona. Qual é o ritual que nós fazemos? É a sintonização com o pêndulo. Fazer exercícios de sim e não, como o António disse que fazia muito bem. Fazer exercícios a dizer ao pêndulo para ele rodar, mas sem manipular, né? O pêndulo quieto. Roda para a esquerda, roda para a direita. Pendula na diagonal, pendula para cima e para baixo. Isto, na verdade, é que é necessário. Nós estamos a calibrar, segundo a nossa operação, aquilo que vai ser a nossa ferramenta de trabalho na radiestesia. Tá bom? Ora, muito bem. Eu vou só aqui desligar a música para seguirmos. Depois de vermos o pêndulo, nós vamos entrar nos gráficos de radiestesia. Os gráficos que nós vamos falar, vocês vão perceber que são os gráficos que estão na mesa. Mas como eu falei no início, não é? Para quem não quiser adquirir a mesa, não vai perder o conteúdo das aulas. Porque se tiver os gráficos de radiestesia em sua posse, pode fazer o trabalho e nós na aula prática vamos mostrar como. Tá bom? Então, o primeiro gráfico que nós vamos trabalhar, antes vamos saber como funcionam, qual o melhor material também e se é necessário algum ritual. Mas tal qual os pêndulos, ok? Não há também material específico. Há quem goste de fazer em PVC, há quem goste de fazer em papel couché, há quem goste de fazer em papel sulfite, há quem goste de imprimir com os 15-15 convencionais, ou os 30-30. Eu gosto de trabalhar, por exemplo, em papel sulfite plastificado. É muito mais durável, eles têm o mesmo rendimento, a mesma eficácia, são fáceis de transportar porque nós andamos de cidade em cidade, então temos que colocar tudo numa mochilinha para levar, e nós, tanto eu como a Tainara, operamos cerca de 30 mesas neste momento. Então imaginem, por exemplo, que nós fazemos em PVC e estamos a transportar 30 mesas em PVC. Não é? Teria que ser uma mala de viagem para levar isso tudo. Então, eles funcionam perfeitamente, tanto a nível de radiestesia como a nível de radiónica. Ok? Eles funcionam por função geométrica. Através da cinemática, que hoje é amplamente estudada para muita coisa, inclusivamente para o marketing, não é? Porque a música e os sons, a vibração, consegue condicionar o comportamento humano e a impulsão de compra, por exemplo, okay? Através da frequência, de frequências mais baixas, através de mensagens. Ainda hoje,
eu estava a ver aqui em Santa Cruz, é o Oktoberfest. É um grande festival que acontece aqui, como acontece na Alemanha, porque a cidade é de origem alemã. E nós estávamos a ver um DJ e estávamos a falar da música que ele estava a colocar. E há um processo que acontece muito na música eletrónica, que na verdade é uma técnica de projeção astral, que é começar numa frequência mais baixa, por exemplo, nós utilizamos isso na apometria CQM, né? Começar numa frequência mais baixa e começar a subir a frequência, e quando nós atingimos uma determinada frequência mais alta, nós imprimimos uma informação, uma programação, e a pessoa segue essa informação. Ok? Então, a cinemática, para quem não sabe o que é cinemática, depois eu vou colocar um vídeo, ou a Tainara pode fazer isso, colocar vídeos acerca de cinemática para vocês verem o que é cinemática, mostra-nos que cada frequência tem uma figura geométrica. E os gráficos de radiestesia são baseados nesse conhecimento. Ou seja, cada coisa que nós vemos ali do lado esquerdo, né, aqui nestas geometrias que estão aqui, que são gráficos de radiestesia, todos eles, cada um deles imprime, recolhe e imprime no campo determinada informação. Então, eles são emissores e receptores de informação. E são com eles que nós vamos captar e imprimir a programação de cura que nós queremos nos nossos consulentes. Tá bom? O primeiro gráfico que nós vamos falar é o alfa-ômega. E aproveito já, Eduardo, este é o gráfico que nós vamos utilizar para definir quais são as frequências de campo do nosso paciente. Que frequência do nosso perdão. Sim? Estes 9 gráficos que estão aqui não foi os gráficos que vocês enviaram com a mesa? Não tem nada a ver. Okay. É aleatório só para ilustrar. Ok. Este aqui que nós vamos falar já são, ok? Mas eu estou a dá-los em separado, que é para quem não quiser adquirir a mesa, poder trabalhar, se tiver estes gráficos, pode trabalhar sem a mesa, ok? Então, este gráfico alfa-ômega ajuda-nos a achar frequências de cura. E como é que ele funciona? No primeiro biómetro, não é? Que está numerado de 1 a 15, nós colocamos o pêndulo no centro, onde está o ômega, e perguntamos quantos números tem a sequência de cura. E ele vai-nos indicar o número de algarismos que nós vamos achar depois no alfa. Vamos imaginar, por exemplo, que são 9. Ok? Depois disto, nós vamos ao alfa e perguntamos os números e vamos apontando. Por exemplo, 1, 4, 5, 8, 9, 4, 3, 2, 1. Ok? Ele vai-nos dando, o pêndulo vai-nos dando 1 a 1, 9 algarismos, porque foi no ômega, disse-nos que eram 9 algarismos. Então, nós sabemos que a frequência de cura são 9 algarismos. Nós vamos pegar nesses 9 algarismos, que é a nossa sequência de cura, e vamos escrever num papel, pode ser, por exemplo, num post-it, que vamos colocar depois no acionador de cura. E esse acionador de cura é o quê? É o nosso gráfico de 9 círculos. Então, ele serve para enviar e programar o campo da pessoa e antena, sempre. E como é que nós fazemos isso? Colocamos a sequência encontrada no gráfico alfa-ômega ou os códigos arturianos que saírem, ok? Para ativar essas frequências das sequências e dos códigos arturianos e enviar para o campo da pessoa que está em antena, em testemunho. Ok? Depois vamos falar também agora vamos falar também do biómetro numérico, ok? Há muitos biómetros numéricos, o nosso é um pouquinho mais simples que este, o que nós temos na nossa mesa, não é? Para não complicar, mas eu não coloquei aqui nenhum em específico, porque vocês com certeza têm um biómetro destes. Quem já faz radiestesia tem um biómetro destes. Se vocês não tiverem, aconselho a inscreverem-se, a entrarem no nosso grupo de Telegram, vão lá ao nosso acervo, porque o acervo está sempre ativo, mesmo que vocês entrem hoje, vocês têm acesso a coisas que já foram colocadas lá desde o início do grupo,
têm sempre acesso, e nesse acervo vocês têm lá gráficos e podem escolher os que querem para vocês. Tá bom? Qualquer dúvida também, podem perguntar, que eu ou a Tainara também vos ajudamos. Mas pronto, este gráfico que está aqui, ok? Que é um biómetro numérico, ele serve para vocês descobrirem, por exemplo, quais são os códigos arturianos que vão ativar no campo da pessoa. E como é que isso se faz? Nós ainda não falámos dos códigos arturianos, vamos falar na próxima aula, mas os códigos arturianos são 136, ok? Se vocês vierem aqui, vocês só veem aqui, por exemplo, olha, esta régua que está aqui vai até 100, certo? Esta vai até 60, este biómetro, por acaso, até está com o sistema 1260, não é? Que está dividido pelos 1260 das horas mecanicistas, mas tudo certo, são os que existem normalmente, porque é com essa que nós ainda nos regemos, alguns de nós, ainda não estamos na frequência, na vibração de 1320, então é normal que ele apareça. Mas vocês veem aqui, por exemplo, que tem aqui de 0 até 100 e depois tem aqui um de 0 até 9. Ok? Então, vamos aqui fazer uma simulação. Por exemplo, eu quero saber qual é que é o código arturiano que eu vou imprimir no campo do consulente, do paciente, para ativar a cura. Eu coloco o pêndulo no centro do biómetro e vou perguntar qual é que é o item dos códigos arturianos que eu vou ativar. E o pêndulo vai, por exemplo, para o 100. Nós sabemos que pode ser 100 ou pode ser 101 até 136. E nós vamos perguntar 100 e quanto? Não é? Se ele continuar nos 100, nós sabemos que é o item 100, precisamente. Então nós vamos à listazinha dos códigos arturianos, vemos qual é que é o item 100 e sabemos que é aquela frequência que nós temos que enviar na nossa mesa, pegamos nessa frequência e colocamos, mais uma vez, no nosso gráfico de 9 círculos. E vocês podem, se for essa a indicação da mesa, usar tantas sequências do alfa-ômega como códigos arturianos. Podem usar até 3 sequências de cura, se for essa a indicação da mesa, e até 3 códigos arturianos para imprimir informação de cura. Ok? Neste caso, há alguma dúvida que vocês tenham? Alguma questão que queiram colocar? Agora temos mesmo que interromper em relação aos biómetros, está bem? E aos gráficos. As outras falamos depois no final. Frederico. Opa, Érica, boa noite. Boa noite, tudo bem? Tudo bem. Então, no gráfico dos 9 círculos, a gente coloca as cartinhas dos códigos arturianos. É a cartinha mesmo que você coloca. Se tiverem a cartinha, ok? E se tiverem... Não estou a falar das cartas de cura. Ainda não chegamos a essa parte. Porque essa parte aí é só para quem adquirir a mesa. Ok? Sim. Porque isso são geometrias, que são propriedade intelectual do Instituto. Então, quem adquiriu a mesa tem essas cartas de cura. Mas isso é outro processo. Nós agora estamos a falar para aqueles que não vão adquirir a mesa. Okay? Sim. Aí, então, por exemplo, no caso de não ter, né, a geometria mesmo do código, você poderia escrever o código num papel. Por exemplo, item 1, abertura, nós depois vamos falar disso outra vez quando dermos os códigos, tá? Item 1, abertura e a afirmação do item. Porque tem sempre um número de item. Sim. A frequência, neste caso, sim, 1 é a abertura, não é? E depois tem uma afirmação quântica em relação a essa frequência. Quando não se tem essas cartinhas, coloca-se essas 3 informações no post-it e cola-se nos 9 círculos. Tá bom? Mas nós vamos falar disso, quando falarmos dos arturianos. E sim, obrigado. Os códigos arturianos, como é uma tabela que toda a gente tem, vocês encontram em qualquer canto da internet, basta colocar códigos arturianos e vocês encontram todos. Aquilo que nós vamos fazer é disponibilizar para todo o mundo a nossa numeração. Porque há algumas incongruências na numeração daquilo que se encontra e daquilo que é a nossa própria numeração na egrégora do CQM. Então, nós vamos distribuir o modelo F3,
que é um modelo que quem opera cura quântica multidimensional, quem opera mesa radiónica, quem opera radiestesia, utiliza. O nosso modelo F3, que é dos códigos arcturianos. Tá bom? Então nós vamos disponibilizar para todo mundo, para as numerações dos itens baterem todos certo. Quem compra a mesa e quem não compra a mesa. Tá bom? Professor Frederico, então o máximo que eu posso pôr dentro do gráfico de 9 círculos é 3 frequências de cura e 3 códigos arcturianos. É isso? Sim, na verdade, não haveria um limite. Só que o que acontece? Eu aqui uso um princípio da física que é um princípio da termodinâmica. Ou seja, se nós tivermos um ferro quente, rubro, vermelho, que acabou de sair do fogo, e o colocarmos em cima de um outro ferro, a temperatura de um dissipa para o outro. Ok? Então, isto acontece não só em questões de termodinâmica, ou seja, de temperatura, acontece também em termos de frequência. Se nós colocamos, por exemplo, no testemunho mais do que um tema, ou mais do que um alvo, e se nós enviamos mais do que X frequências, elas vão se dissipar. Porquê? As frequências vão sintonizar com os pontos que estão mais em congruência com essa frequência. E podem não ir precisamente para ali onde nós queremos. Não é? Elas vão se misturar, ok? E podem ir para outra questão que não tem nada a ver com aquela que nós estamos a trabalhar. Isto acontece, por exemplo, para quem utiliza bem a cromoterapia sabe disto. Em cromoterapia, por exemplo, se vocês utilizam a técnica de mistura de cores, mais que 3 cores, também não se deve misturar. Não é? Até se deve injetar, fazer a radiação de cor por cor. É o mais indicado. Vai dentro do mesmo princípio. Tá bom? Conselho nosso, então, não utilizem mais de 3 frequências de cada uma das ferramentas. Tá? Mais alguma questão? Vamos seguir, então. Todos eles estão na nossa mesa, menos este. Este símbolo, quem adquiriu a mesa também o pode ter, está lá no nosso acervo de Telegram. Ok? É um gráfico que eu aconselho os nossos terapeutas sempre a ter, inclusivamente nas minhas salas de consulta, nas minhas casas, em todo o lado onde eu vou, eu utilizo o labirinto de Amiens, porque ele tem a função exatamente por aquilo que ele foi aplicado na igreja de Amiens, na Catedral de Amiens, lá em França. Este símbolo está no chão da Catedral, em Amiens. E o que é que ele faz? Ele serve para proteger e ampliar as frequências que são geradas naquele campo, ok? E, neste caso, a egrégora da Catedral, ali no caso, é o catolicismo, mas como nós estamos a trabalhar numa egrégora dos arcturianos, ele vai ampliar a frequência de campo na conexão arcturiana. Ok? Então, ao mesmo tempo, serve de proteção e ampliação do campo da frequência da conexão arcturiana. Ok? Então, quem não adquire a mesa, ou mesmo quem adquiriu, pode trabalhar ao lado da mesa ou ao lado dos outros gráficos com este labirinto de Amiens. Ok? Dito isto, e já falámos dos gráficos que vamos utilizar na nossa conexão arcturiana, ok? Depois vamos integrar estes gráficos naquilo que é a nossa mesa também, exclusiva, né? Vamos fazer 2 tipos de exercícios, para quem tem a mesa e para quem não tem a mesa, para todos aprendermos a trabalhar com a conexão, mas agora vamos entrar naquilo que nos trouxe aqui, eu acredito, que é perceber realmente quem são os arcturianos. Toda a gente quer saber, acho eu, certo? Será que os arcturianos têm a ver com a egrégora que se anda a construir ao longo destes tempos? Será que é tudo verdade aquilo que nos dizem? Será que o nosso planeta tem também outras egrégoras, como os pleiadianos, como os sirianos e outros que tal, que também ajudam? Será que os arcturianos têm uma função específica no nosso planeta? Ou será que eles são apenas colonizadores? Será que aqueles códigos realmente funcionam?
ou, como eles já estão no senso comum, é um placebo. Tudo isso nós vamos falar a partir de agora, hoje e na próxima aula. Bom? Então vamos lá. Esta localização, já toda a gente deve conhecer, não é? Os arcturianos vieram de uma constelação, o seu Sol, o que lhes dá nome é o seu Sol, é o Sol do seu sistema, que é Arcturus. E está na constelação que nós conhecemos como Cocheiro, não é? Que tem essa forma de pipa, não é? Nós, em Portugal, falamos papagaio. Papagaio aqui é pipa. Tem esta forma, não é? Que parece um papagaio ou uma pipa. E Arcturus é esta estrela mais brilhante que está aqui antes da cauda da pipa. Tá bom? Então, sim, nós conseguimos, por exemplo, hoje em dia, já há alguns programas, algumas aplicações de celular que nos permite fazer a localização facilmente no céu noturno. Okay? Basta apontar o celular com a câmera e já sabemos onde é que está Arcturus. Então, na verdade, os arcturianos vem, na verdade, de algo que é muito consistente e que existe realmente. E para vocês verem o tamanho de Arcturus, vocês têm aí algumas... primeiro, um planeta e depois algumas estrelas. Tem aí Júpiter, que por acaso é o planeta maior do nosso sistema solar, não é? Que também é conhecido entre os arcturianos como Velatropa 24. Depois temos o nosso Sol, temos Sirius, temos Pollux e vejam o tamanhão de Arcturus. É infinitamente maior, quase, do que o nosso Sol. Então, os arcturianos vêm deste sistema. Ok? Nós iremos, lá mais para a frente, fazer um curso muito mais profundo acerca de arcturianos. Para já, para nós fazermos a operação de radiestesia, nós vamos ficar-nos por esta informação que vamos distribuir. E aquilo que eu vos vou ler agora é aquilo que, aparentemente, ou segundo fontes, foi canalizado por José Argüelles em A Sonda de Arcturus. Eu não tenho aqui os livros comigo, mas eu, na próxima aula, vou-vos mostrar. Nós temos os livros físicos, um deles já está mesmo muito velhinho, porque todos os dias ele é consultado, que é a Sonda de Arcturus, precisamente, e ele, na Sonda de Arcturus, ele canaliza várias mensagens de várias entidades frequenciais individuais. Ok? Ou seja, há várias informações que ele recolheu através da sua intuição e da sua leitura de campo. E esta é uma das mensagens que nos dá o significado de arcturianos. Então vamos lá. Nós de Arcturus, o que é que significa? Arctu, Ro, ou Rus, significa arco, que significa a medida mais alta. Tur, significa o que une. Rus, se refere ao poder de ordenar de forma harmónica. Então é a medida mais alta de ordenar de forma harmónica aquilo que une. Na verdade, se nós, e eu não falei disso para não estar, para retardar a recompensa, se nós olharmos para aquilo que nós significamos num agroglifo que apareceu em Santa Catarina, é exatamente isto. Aquele agroglifo, na verdade, está a dizer assim: nós, os arcturianos. E nós tínhamos um jornalista em Portugal que se chamava Fernando Peça, não Fernando Pessoa, que terminava as entrevistas sempre a dizer assim: e esta, hein? Então, na verdade, meus queridos, aquele agroglifo, seja feito por mãos humanas, seja feito por entidades extraterrestres, o que ela nos está a dizer é assim: nós, os arcturianos, estamos aqui. Porque Arcturus é isso que significa. Aquele que une de uma forma harmónica nas dimensões mais altas. Ou seja, aquele que traz a união na conexão com a transição planetária, que é aquela que nós estamos a passar agora. Bonito, não é? Vamos lá. Vamos buscar mais conhecimento ao Argüelles.
Opa, opa. Com certeza vocês se lembram e conhecem a lenda do rei Arthur e da sua poderosa espada Excalibur. E, na verdade, o Arthur, o rei de uma das nossas lendas mais conhecidas, é precisamente isto. Esse rei, ele traz essa definição nele próprio. A própria tábua redonda que ele construiu é um grupo de trabalhadores, um grupo de pessoas que vão estar a serviço da transição planetária. A medida mais alta... Vamos ler. Arthur, o rei de uma das nossas lendas mais conhecidas, é precisamente isso. Arctur Rus. A medida mais alta que te une ao todo através do poder de ordenação harmónica, ou seja, a sintonização à transição planetária e às consciências de quarta e quinta dimensões. A tábua redonda, o grau, a clarividência oracular dos espíritos das árvores, portanto dos elementais, as reflexões meditativas de rochas desgastadas pelo mar, ou seja, os milénios que estão escondidos de civilizações que ainda nós não conhecemos, é mais ou menos isto que esta metáfora quer dizer. O código secreto de Merlin, não é? Que era o mago do Arthur, a voz dos ventos, os sussurros da garça branca, ou seja, dos pronúncios de paz e de harmonia, os versos cantados pelos anciãos e xamãs, são todas gotículas pulverizadas pela Arcturus Prove, ou seja, pela sonda de Arcturus. Ou seja, na verdade, o movimento que foi feito pelos arturianos foi um experimento, através de uma sonda, de como uma humanidade e quanto tempo essa humanidade demorava a fazer o seu processo de transição. Mas nós não somos cobaias, ok? Nós depois vamos explorar isso. Mas eles estão, na verdade, sempre connosco a intuir-nos para dar os passos certos. Aquilo que nós conhecemos como entidades benfeitoras, na verdade, estão todas ao serviço dos planos mais altos da evolução e muitos desses planos passam por estes seres, que também incluem os pleiadianos, sirianos e por aí vai. Vamos lá. Nós, os arcturianos, somos simultaneamente um e muitos. E esta situação é muito interessante. A Tainara, como ela falou ontem, ela está a participar, lá está, como uma forma de equilíbrio, ela está a participar num grupo de trabalho de apometria aqui na cidade. E ela chegou a casa depois de um desses trabalhos e ela falou-me: eu fui levada a um local onde os seres tinham os olhos muito puxados, né? Muito puxados, muito grandes, e todos eles vibravam na mesma frequência. Eles não saíam daquela frequência. A vibração que se sentia era boa e eles estavam todos ali naquela frequência. A Tainara conhece a sonda de Arcturus, mas ela com certeza que não se lembrou disto. Lembrei-me eu porque tenho andado a estudar agora para poder construir as nossas aulas. E eu disse, olha, mas isso é exatamente o que acontece na sustentação do nosso sistema solar pelos arcturianos. Eles abraçam o nosso sistema solar, não é? Eles abraçam o Velatropa 24, sustentando energeticamente através de uma vibração mais elevada. Então, provavelmente, a Tainara terá se desdobrado e terá participado num desses movimentos, até para ela poder relatar como é que era. Ok? Nossas vozes falam em todos os níveis de conhecimento e sentimento, mas somos gerados por uma fonte comum. Quando vocês se abrem para nós, nos experimentarão como seres conectados, como amantes de um campo de margaridas, de jogo e êxtase incessante. O que você chama de amor, por exemplo, amor sexual ou sensual, é apenas o começo da nossa forma de vida mais alta de iniciar o vosso processo, ao que conhecem como Kundalini. E o que vocês chamam de arte é o padrão no qual a vivência transcendente se manifesta em nossas vidas, ou em suas vidas. Somos prolíficos em todas as nossas habilidades, ou seja, a prosperidade
é aquilo que é natural em nós, então somos prolíficos em nossas habilidades de nos entendermos mutuamente, um no outro. Ou seja, todos somos um. E de forma infinitamente próspera. Vamos seguir. Vocês pensam nos arcturianos como estando lá no espaço. Ou seja, normalmente nós, quando falamos de arcturianos, vemos-los como seres extra ou multidimensionais, mas pensamos sempre como eles estando lá, em Arturos e vindo nos visitar. Na verdade, eles estão sempre connosco, ok? Porque todos somos um. O que chamam de espaço é a ignorância da sua própria alienação. Somos todos telepatas. Nós de Arturos, e nem o espaço nem o tempo são barreiras para a nossa participação. Por outro lado, o espaço é o receptáculo da energia que o preenche e temos de pensar nele, em termos de energia, frequência e vibração. E, para quem é nosso aluno há muito tempo, nós já falávamos do 369 do Nikola Tesla, não é? Que é exatamente energia, frequência e vibração. E aqui, vejam como o Tesla também estava antenado, não é? Como ele estava conectado, ele já falava do 369, energia, frequência e vibração. E eles falam outra vez, energia, frequência e vibração. É o tempo e não o espaço que nos consome. O que você chama de tempo é apenas a medida do seu espaço alienado. Em sua ânsia de evitar a morte, porque é isso que nós fazemos uma vida toda, negaram a si mesmos o pleno conhecimento da mente. E a mente é o portal do tempo. Inconscientes da mente e do seu poder, eles não conheceram nunca o tempo. Eles, nós. Claro, diante do risco de mente, os seus místicos, nós os chamamos de compartilhadores do tempo, desenvolveram linguagens secretas para encobrir esse conhecimento do tempo, que também chamamos de êxtase ou transcendência. Lembram-se ontem, quando eu falei do tempo da Inquisição, em que tudo deixou de ser feito e que está a voltar tudo agora? Com o estudo de todas essas tradições mais antigas, a que chamávamos de magia? Eles vêm confirmar. Está novamente o planeta a erguer-se para essa linguagem de transcendência. Quando eu também falo isso várias vezes, eu não gosto de utilizar o termo espiritualidade, eu gosto de utilizar o termo transcendência, porque nós atingimos a nossa espiritualidade, como a conhecemos, através da transcendência que fazemos todos os dias. É uma incessante busca sem ser busca. É um incessante movimento para nós atingirmos essa prosperidade da qual somos merecedores e que necessitamos para podermos transcender ainda mais. Então, esta é uma confirmação dos arcturianos através de José Arguelles em A Sonda de Arcturus. E para nós começarmos a entender como é que esta transição se dá, isto agora já não é do José Arguelles, agora já é do Frederico Honório, nós vamos falar do princípio de Arquimedes, ok? Isto agora já é um bocadinho daquilo que nós fazemos no Instituto, que é pegar na ciência que nós conhecemos, tentar perceber o que é que os arcturianos nos querem dizer e o que é que nós, com as convenções, com o conhecimento que temos no planeta, podemos fazer para começar já a transcender. E o que é que o princípio de Arquimedes nos diz? Ou o teorema de Arquimedes? Ele é aquele teorema que diz que nos ensina porque é que um barco, mesmo que seja muito pesado, ele não afunda. Ele é aquele teorema que diz porque é que um submarino, não é, que está lá em baixo, depois vem acima e volta a submergir. Vamos ver. Certamente você já teve a sensação de que os corpos submersos em uma piscina aparentam diminuir seus pesos, ou já se perguntou porque um cubo de gelo fica boiando na superfície de um copo contendo água. Estes e outros diversos exemplos que ocorrem no nosso cotidiano são aplicações do princípio de Arquimedes. O princípio de Arquimedes, ou o teorema de Arquimedes, diz que todo o corpo totalmente imerso ou parcialmente imerso em um líquido qualquer fica sujeito a uma força vertical de baixo para cima, igual ao peso da porção de líquido deslocado pelo corpo. Esta força é denominada de força de empuxo.
E agora vocês devem estar a dizer, pronto, lá vem ele outra vez com aquelas coisas. O que é que ele está a dizer? Eu vou ser muito prático para vocês entenderem. Então, vocês veem aqui um transatlântico, não é? Um daqueles cruzeiros de luxo que tem um condomínio enorme em cima dele e ele não afunda. E aqui também tem um submarino, não é? Ele, para submergir, ele tem que encher certos compartimentos de água e quando ele vai novamente voltar à superfície, ele esvazia essa água para ir novamente para a superfície. E isto é o que acontece. Quando há uma bolsa de ar dentro de um reservatório, por exemplo, uma garrafa de água, se nós taparmos a garrafa de água e tentarmos que ela vá para o fundo de uma piscina, ela volta sempre à tona. Porquê? Está preenchida com qualquer coisa que não a deixa afundar. É a mesma coisa com o submarino. Então, meus queridos, utilizando o princípio de Arquimedes, aquilo que nós vamos entender é que nós vamos utilizar o princípio de Arquimedes. Nunca aquilo que nos pode afundar, que vem de fora para dentro, pode chegar ao nosso interior. Este é o princípio da transição. Nada daquilo que vem de fora para dentro que nos possa contaminar entra no nosso interior. Usem o labirinto de Amiens, usem a mesa de conexão arcturiana para vosso proveito, usem técnicas de meditação, mas não deixem que a contaminação do exterior vos possa fazer afundar. Esta é a primeira mensagem que os arcturianos nos trazem em relação à transcendência e em relação à transição planetária. Nós somos aquilo que vibramos. É? Eles juntam-se todos num plano superior a sustentar, a harmonizar constantemente o nosso planeta para que ele não afunde. Okay? Quando há movimentos e convulsões é quando começa a entrar a água. E o planeta faz este vup, né? Que depois se nota eletromagneticamente, por exemplo, nas ressonâncias Schumann. Então, meus queridos, primeira regra da conexão arcturiana para terminarmos a nossa aula é nada daquilo que está fora que nos possa contaminar pode entrar dentro. Princípio de Arquimedes. Quando a água entra dentro de um barco, ele afunda. Quando o espaço que devia estar preenchido com algo que é útil, oxigênio, por exemplo, ele deixa de existir, o barco afunda. É isso que acontece, por exemplo, nos submarinos. Um submarino em que aconteça uma catástrofe e todos morram lá dentro, enquanto ele tiver oxigênio ativo, ele não afunda. Ele segue enquanto tiver combustível e se for nuclear, ele segue sempre, até bater em algum obstáculo. Mas se acabar o oxigênio lá dentro por uma rachadura ou porque o oxigênio acaba por se consumir, ele entra em declínio e vai ao fundo. Então, esta é a mensagem de hoje, juntamente com o aprendizado das geometrias e do pêndulo. E agora sim, nós vamos abrir um pequeno espaço para perguntar se vocês têm alguma questão que queiram colocar. Não há questões? Esse labirinto de Amiens, professor, eu não entendi o funcionamento dele direitinho. O senhor vai depois especificar mais? Todos eles nós vamos operar. Bom? Nós vamos operar todos. Neste momento foram só definições para vocês os entenderem, ok? Mas ele é uma geometria de radiestesia que serve de proteção e de ampliação de campo. Okay? Nós depois vamos ver como é que o podemos utilizar. Eu disse já uma das funcionalidades que é vocês, se adquiriram uma mesa, podem trabalhar com ele de lado para proteger e para ampliar o campo. Ou se trabalharem só com os gráficos de radiestesia, podem trabalhar com ele também ao lado dos outros gráficos, que ele também vai fazer o serviço. Depois, nós podemos usá-lo de outras formas. Tá bom? Inclusivamente para nos ajudar no círculo, no gráfico de 9 círculos. Tá bom? Professor, arcturianos e sirianos, eles são rivais? Ui, essas perguntas eu não sei responder. Tanto quanto eu sei, mas é a minha percepção, não tenho nenhuma prova nem empírica, nem científica que possa comprovar isso,
é por aquilo que eu vou percepcionando ao longo dos tempos, os sirianos trabalham em termos de conscientização da fauna e da flora do planeta. Muito por aí. E com isto trabalham também a nossa ligação à segunda e à primeira dimensão. Ok? Nós depois vamos falar um bocadinho de primeira... Como eu ontem falei na live, não é? Nós temos aquela ideia de que nós temos que vibrar em quinta dimensão para podermos trabalhar para ser terapeutas. Não, não. Nós necessitamos, às vezes, trabalhar com as forças telúricas, com o magma da Terra, com a rocha, com a densidade da rocha. Como é que nós vamos, num câncer, que, segundo o Reich, é extremamente denso em termos frequenciais, como é que nós vamos, com quinta dimensão, entrar em sintonia com o câncer para o podermos destruir? Só a mesma frequência é que pode destruir um câncer. Ou seja, uma primeira dimensão. E há, inclusivamente, vídeos já de pessoas que fizeram testes em relação a isso, que vocês podem encontrar. Então, não, um terapeuta trabalha da primeira à oitava dimensão, que são aquelas que nós temos acesso de forma consciente, que podemos referenciar segundo o nosso conhecimento, mas conseguimos referenciar até à oitava dimensão aqui no nosso sistema solar ou em Velatropa 24. Então, não, nós não temos que vibrar em quinta dimensão para ser terapeutas. Nós temos que ter a consciência que muitas das vezes nós precisamos de ir aos campos buscar a química das plantas para podermos tratar qualquer coisa que nós temos ali na maca, no consultório. Então, isso é a segunda dimensão. Nós temos que ter noção que quando estamos a fazer afirmações quânticas, nós estamos a trabalhar a terceira dimensão. A realidade do consulente é a terceira dimensão. É nela que ele se move. Não vamos trabalhar a vibrar em quinta dimensão, não vai entrar em sintonia, não vai entrar em ressonância com o consulente. Então, pelo que eu sei, ok? Por aquilo que eu percepciono, eles trabalham nesse aspecto. E sim, pode ser, lá está, também já faço isso há muito tempo e pode ser condicionado, porque a nossa mente prega-nos partidas. Mas, para mim, eles têm forma felina também. Tal como é noticiado e é falado. Ok? Mas, atenção, eu ponho sempre reservas porque ainda não tive confirmação. Enquanto os arcturianos, eu sei como é que eles são, os sirianos, é só aquilo que eu percepciono quando estou a trabalhar essas formas de manifestação. Ok? Não vos posso dizer que eles são assim. Professor, você fez um comentário sobre a quinta dimensão. Na outra aula, se vibrarmos, acredito eu, continuamente em quinta dimensão, nosso corpo não aguentaria, ele se desfragmentaria. E eu vivenciei um processo no ayahuasca que eu fiquei besta. O senhor utilizou um êxtase. O senhor utilizou essa palavra êxtase. E é o que me cabe perfeitamente bem nesse momento. Eu participei de um processo de ayahuasca, onde, depois dos meus processos de cura, eu entrei em uma sintonia tão elevada, que eu comecei a tremer. Eu vi uma luz branca muito intensa, e eu comecei a tremer, dar supapos, e eu achei que eu desfragmentaria. É isso, mais ou menos? É essa sensação, mais ou menos? Eu tive a impressão. Tive uma taquicardia violenta. Sim. E eu tive medo, eu não segui mais em frente, aí eu retornei com medo de não aguentar. Claro, as questões aí que nós temos é que isso é por momentos, por minutos, no máximo por uma hora, né? Não chegamos a estar nessa vibração um dia inteiro, ou nem sequer uma parte do dia. É ali por momentos. Porque o nosso corpo colapsa nessas frequências. Colapsa é incrível, professor. Nós, em trabalho, nós conseguimos chegar à oitava dimensão, né? Que são, eu não digo infinitas oitavas acima da quinta, mas quase que chega a infinitas oitavas. Ou seja, é um som, em termos de som, é imperceptível em qualquer ponto do universo, praticamente. Só se vê em questão de medição de frequência. Okay, então, mas nós acessamos. Na mesa radiónica CQM, nós trabalhamos em oitava dimensão. Só que é naquele momento. Nós não entramos nessa vibração constantemente. Ok. Professor, por favor, vamos fazer 2 pedidos. O primeiro
que todos nós nos concentrássemos, nesse momento, no conteúdo da aula especificamente, para que todos possamos aproveitar melhor a aula. E que deixasse para o final, a hora que só abrir, para perguntas várias, né? Como estão sendo feitas aqui. Outras perguntas que não são o foco da aula, né? Me permite, Anfel, com todo respeito, se Círio já for ou contra, se já viu um arcturiano, legal, também tenho essa curiosidade, mas que a gente deixasse isso para o final e que agora nós nos concentrássemos, nos focássemos no conteúdo dessa aula. Nós estamos no final, Eduardo. Nós estamos no final. Não, só para terminar, por favor. Mas aceita a entendi. proposta. Aceita a proposta. Eu não entendi quando o senhor falou sobre proteção, sobre a nossa proteção. Ou seja, a minha pergunta é o seguinte: eu vou sair para a rua, eu posso usar os símbolos, a geometria sagrada para proteção pessoal, andando fisicamente? Essa é a minha pergunta, não só no consultório. A frequência da proteção é o azul. Por isso é que metem a egrégora do Arcanjo Miguel na cor azul. Porque é ele que nos protege. Seja, mas não. Só que, na verdade... A frequência de cor, mas, por exemplo, em termos de símbolo, eu posso usar alguma coisa? Frequência é cor. Cor é frequência. Símbolo é frequência. Eu já lá chego, Eduardo. E o azul, a frequência do azul é a frequência do empoderamento pessoal. Como eu falei ontem na live, quando nós estamos empoderados, podemos entrar aqui numa metáfora. Quando nós estamos apaixonados, o mundo é cor-de-rosa. Nada pode estar o mundo a acabar que nós estamos focados naquela pessoa, estamos em amor, tudo é florido. O empoderamento pessoal é igual. Quando nós estamos empoderados, nada entra. É a história do Arquimedes. Nada entra. Nada do que é nocivo entra. Há uma barreira. E por isso é que ela nos protege. Essa frequência nos protege logo. Na verdade, é empoderamento pessoal. Na questão desse tipo de uso, por exemplo, do Arcanjo Miguel, né? do Labirinto de Amiens e de outros que tal, de proteção, o Antimagia da Cabala, por exemplo, que também é de proteção, o que é que eles vão fazer? Eles vão fazer uma puxadinha na nossa escalada de consciência. Eles vão nos lembrar que nós temos que nos empoderar, mesmo de uma forma inconsciente. É assim que funcionam os talismãs. Nós, quando usamos um talismã, nós sentimos-nos empoderados por ele, se soubermos o que é que ele significa. É placebo ou não. Porque, na verdade, eles fazem uma subida na escalada da consciência. Eles ampliam o processo de empoderamento pessoal. Então, todos estes símbolos de proteção, na verdade, sim, eles ajudam na proteção. Mas são símbolos de empoderamento pessoal. Tá bom? Só para vou traduzir o que o senhor falou, no meu entendimento, assim, quando eu estou sintonizado com o meu melhor e estou eu entro com o meu propósito, eu entro em sincronia com o universo, me potencializo e nada entra. Que nada é? E nada de energia negativa me atinge. Sim, sim. Na verdade, o que é que nos faz recuar na nossa escalada de frequência? Ok? O que é que nos faz? São questões internas que nós temos. Não é? Às vezes basta qualquer coisa que abala o nosso sistema que nós já vamos por aí abaixo. Podemos estar a ter um dia fantástico, mas há qualquer coisa que bata de frente com as nossas crenças, com os nossos medos, com as nossas fobias, e nós vimos por aí abaixo. É? Por isso é que nós andamos sempre nessa coisa, né? De andar nesse vai-vem, de frequência vai, frequência vem, e não estabilizamos numa frequência altamente benéfica para nós. Isso tem a ver com os nossos processos mentais e emocionais. Sempre. Sempre. Essa foi a conclusão que nós chegámos na metafísica da saúde. Né? Por que é que adoecemos? O próprio Bruce Lipton, ele disse, nós adoecemos, porquê? Porque as nossas próprias células do corpo, elas, perante uma frequência que é revista por elas como uma toxina, elas recuam. Se elas recuam, não há evolução.
Mas se elas estão perante uma frequência que elas significam como sendo um nutriente, ou seja, podem se alimentar daquela substância, daquela frequência, elas avançam. Então, nós podemos dizer que frequências densas fazem com que aconteça a doença e frequências elevadas fazem com que haja regeneração de DNA, ou seja, que haja cura. Então, nós aqui entramos na biologia da crença, que é o livro dele. Porquê que é a biologia da crença? São as crenças, os padrões, as fobias, os traumas, os medos, que fazem com que as células recuem e que nós fiquemos com doença. Então, isso também é um processo de empoderamento. Eduardo, não é? Sim. Obrigado. Ora, é essa. Meus queridos, mais alguma questão? Deixem-me ver aqui no chat. Eu só falou que eu vi a colega falando aí que teve uma live antes. Teve, ontem. Eu e a Tainara fizemos uma live, tá? Ela está lá na nossa página de Facebook, nos vídeos. É o primeiro vídeo que vai encontrar lá na nossa página de Facebook ou na nossa página ou no nosso YouTube. Está lá. Ok, perfeito. Obrigado. E acho que também está no grupo, nos dois grupos, tanto no Telegram como no WhatsApp, nós deixamos lá o link. Muito grato, António, pelas suas palavras. O user, que eu não sei quem é, está a perguntar se tem como saber qual a mensagem dos agroglifos. User, que eu não sei quem é. Nós vamos colocar hoje ou amanhã, durante o dia, vamos colocar a aula. Porque não sei porque está aí, user. Eu vou mudar. Então, Aidalva, boa noite. Nós vamos colocar a aula. Nós falámos disso logo no início, tá? E ontem na live também falámos um pouquinho acerca disso e vamos falando sempre que se justificar. Para já, nós já sabemos que isso é um convite à unidade, à conexão para a transcendência e que está em sincronicidade com o nosso símbolo de conexão arcturiana. Ok? Estão aqui mais algumas questões. Essa sintonia com os arcturianos, na verdade, sempre que nós iniciamos um movimento de cura, ok? Para nós próprios ou para outra pessoa, eles estão lá. Porque, na verdade, eles fazem parte dessa rede neuronal, né, elétrica, frequencial, que nós conhecemos como Deus. Eu vou-vos colocar umas imagens da nossa definição no Instituto de Deus, à luz da ciência. A ciência não pode mais, com o conhecimento da astrofísica que tem, não pode mais negar a existência de Deus. Porque está lá tudo. E eu vou, não agora, porque a minha prioridade vai ser colocar a aula, mas eu vou-me lembrar disso e eu vou-vos colocar lá a nossa definição de Deus. E vocês veem como tudo, pelo conhecimento que nós já temos, tudo mostra que Deus efetivamente existe. Não o Deus que o homem criou, mas o Deus que criou o homem. À sua imagem e semelhança, inclusive vai lá estar porque é que foi a nossa imagem e semelhança. O António está a perguntar quando é que é a próxima aula. Vai ser no próximo domingo, dia 16, ok? Que nós também estaremos numa feira holística, mas estaremos a tempo, com certeza, para fazer a aula, tá bom? Professor, deixa eu pegar uma carona com uma questãozinha que eu vi no chat, mais rapidinho, sobre perguntar aqui se você já tinha visto um arturiano. Uhum. Ah, sim. E eu acredito que eu já vi um também, porque eu estava num processo, eu pedi auxílio a um colega que fez um processo de cura em mim, e eu disse, olha, eu vi uns seres aqui em casa, tudo, e ele disse, não, os arturianos foram aí fazer, né, a cura em você. Aí eu disse, a minha pergunta é, olhe só, o fato de você ter uma crença, ou você olhar uma figura de um arturiano na internet que é alto, vai interferir no momento em que você vê a criatura? Tanto quanto eu percebi, isso é uma coisa que eles não são. Eles têm os braços longos e as mãos longas, mas altos, e eu estou a ter-me como referência, altos eles não são. Ok? Eles são médios, não é? Os pleiadianos são altos. Nesse sentido. Mas atenção, isso são percepções, e eu ainda há pouco com os cirenos eu disse, pode estar, né, porque nós também fazemos as nossas referências com o conhecimento que temos.
Ok? Sim, não é isso. As suas crenças vão te limitar, não vão? Então, eu quero sempre meter reservas. Agora, já houve pessoas que nas minhas consultas, sem conhecer os arturianos, relataram terem visto. Uma delas até disse que era o diabo. Porque tinha aquelas feições, não é? Os olhos puxados, não é? Era uma coisa que a pessoa nem tinha crença provavelmente em extraterrestres, pela idade, pelo local onde era, ela disse que era o diabo. Eu percebi o que é que era porque eu sabia o movimento que estava a fazer. Então, melhor do que aquilo que eu já vi, é aquilo que as pessoas já viram nas minhas consultas ou nos meus trabalhos. Isso aí já há um termo de comparação. Né? Já não sou só eu. Já há outra pessoa que vê também as mesmas coisas que eu. Então, aí sim, aí nós já podemos começar, né, de uma forma empírica, mas porque já é mais do que um observador, a ter a mesma ressonância, a mesma percepção, aí já podemos começar a dizer, provavelmente é isso. Tá? Nós temos que funcionar assim. Porque há uma coisa que nós temos que começar. Isso aí é uma delas. Quando eu não tenho a certeza, eu digo, atenção, todos nós temos aquilo que os ingleses chamam de mind tricks. Ou seja, que são as puxadinhas, né, as pegadinhas que o nosso cérebro nos faz pelas referências que nós temos, e nós trabalhamos isso, por exemplo, a regressão. Né? Por isso é que nós trabalhamos as metáforas do inconsciente. Nós vamos sempre buscar aquilo que nós temos referência. Pode não ter sido exatamente aquilo que aconteceu, mas nós referenciamos assim. Então, temos que sempre ter muita atenção. Está bem, Margarete? Mas eu não estou a dizer que não. É muito possível que isso tenha acontecido. Até porque eles, como eu disse, quando nós tivemos essa congruência síncrona, com certeza que pelo mundo houve muita gente a receber estas confirmações. Não fui só eu, nem fui só cá no Brasil. Ok? Então, Professor, as minhas visões não foi... As minhas visões não foram de seres assim, de carne e osso, tipo assim, foram como hologramas. Entende? Foram, eu não vi matéria, era como se fossem hologramas, era uma coisa muito esquisita, era como se você tivesse mergulhado no mar e tivesse tendo uma geleia, uma coisa assim esquisita, uma flutuação no ar, entendeu? Isso tem a ver com aquilo que eu vou responder agora à Márcia, que ela perguntou se eles eram de quinta dimensão. Eles flutuam entre a primeira e a oitava. Por exemplo, essa situação que a Tainara relatou nos trabalhos da apometria, muito provavelmente eles estavam a fazer um trabalho entre terceira e quinta. Ok? Tanto quanto sabemos, o ectoplasma criado pela frequência entre a quinta e a sétima dimensão tem esse aspecto que nós referenciamos como sendo uma gelatina. É assim que nós vemos a coisa energia. Incrível. Okay? Incrível. Então, obrigada. Sim, é possível. É possível. É possível. O Eduardo está de mão levantada, a Mafalda está de mão levantada. Não sei se tem alguma questão. Eu gostaria de saber onde é o evento holístico. O evento holístico é... Isso talvez a Tainara consiga explicar melhor, porque eu não sei os nomes ainda. Eu estou aqui em Santa Cruz há um mês. Ainda não sei muito georreferenciar-me. Ok? Mas é na Casa Prana. Agora, eu não lhe sei dizer, não lhe sei dar indicações. Aqui no Sul é perto do depósito da água, é perto da estação, é perto... E eu ainda não lhe sei dar essas... Mas nós vamos falar com você e dizer, tá? Vai ser no próximo fim de semana. É Santa Cruz? É em Santa Cruz. Então tá bom. Porque hoje nós tivemos um percalço... É no domingo, sábado e domingo? É domingo só. Domingo. Perfeito. Porque nós hoje tivemos um percalço, porque para além dos 3 graus que estiveram aqui, e ontem estiveram 20 e qualquer coisa, hoje estiveram 3 graus, choveu copiosamente, e as barraquinhas que estão no exterior, nós fazíamos os workshops no interior, mas as barraquinhas que estavam no exterior não puderam estar presentes, né? Então, nós vamos fazer a transposição da feira do domingo para o próximo domingo. Perfeito. Professor, boa noite, é Mafalda. Boa noite, Mafalda. Era para perguntar, em que material é que devemos ter os gráficos impressos? Qual é que considera melhor? Em que material, por exemplo, se basta em papel, se tem que ser noutro material assim diferente? Como eu falei, naquilo que vocês considerem mais confortável. Vão sempre para o aspecto do conforto. Ok? Por exemplo, eu e a Tainara, se nós imprimíssemos, eu não os tenho aqui perto de mim, eles estão na mochilinha,
porque foram, acho que até estão ainda no carro. Mas eu, na próxima aula, eu assumo esse compromisso, eu vou trazer também para aqui. Vocês vão ver a quantidade de mesas, todas criadas pelo Instituto, com que nós trabalhamos. Se nós fizéssemos todas em PVC, nós não tínhamos espaço, tínhamos que andar com uma mala de viagem para transportar tudo cada vez que íamos para uma cidade. Fazer consultas. Mafalda. Então, o melhor para nós é papel sulfite, não é? Folha A4, papel normal, Frederico, com plastificado. Sim, sim. deixas-me só uma foda. Eu imprimo em papel autocolante e depois colo uma folhinha de cartolina e faço a plastificação depois disso. Por exemplo, Ok? Deem-me só, deem-me só que eu estou a olhar para ali, eu tenho ali algumas. Deem-me só 5 segundos. Na Staples. Compras as Eu folhas. também estou a fazer esta questão porque já li, já vi mais alguns terapeutas que diziam, olha, os gráficos, por exemplo, este do labirinto de Amiens, não é? Por exemplo, uns dizem que tem que ser em cobre, outros dizem que se for em papel só dá para fazer 5 vezes. Pois, eu não sei, olha, eu trabalho os meus... Só dá para fazer 5 vezes, porquê? Não sei, por isso é que eu resolvi perguntar, porque eu já li tanta coisa. O meu filho mais velho, uma vez não queria tomar banho. E eu estava a insistir. Ele tinha 6 anos, para aí. Não é Leónidas, não é... O meu filho mais velho, tem 21 agora. Ele não queria tomar banho. Tinha 6 anos. E eu disse, não, vais tomar banho. Olha, estás todo sujo. E ele disse-me, mas para que é que eu vou tomar banho se amanhã já estou sujo outra vez? Né? E essas pessoas que dizem, só podem utilizar... Mas porquê? Estas são as mesas que nós utilizamos. São só algumas, ok? Porque as outras estão lá. Mas, em folhas de sulfite, né, professor? É, plastificado. Plastificado. E para nós tem outra coisa. Esta, por exemplo, é papel de fotografia, mas isto é um mapa para a nossa referência. Okay. Nós utilizamos para a nossa referência. Okay. Sim. Mais um biómetro aqui, ok? Que é plastificado. Um biómetro de Angstrom, para medir quanto energético. Mais um biómetro de compatibilidades. Esta ainda não está cortado, mas, por exemplo, estas são cartas radiónicas que nós utilizamos na mesa radiónica CQM. Vocês, operadores da mesa, conhecem bem. Esta é uma primeira versão da mesa de libertação emocional magnética da Tainara. Foi uma primeira versão. Depois fizemos uma segunda versão. Esta é aquela que nós estamos a trabalhar de 72 nomes de Deus. Mais um biómetro de condições, mais estados emocionais. Neste caso dos estados emocionais até temos dois biómetros. Isto são só algumas, ok? Porque as principais estão lá. Agora vejam. Isto é para aí aqui. 1/5 das mesas. Vejam só a grossura disto. Pois. São 1/5 das mesas. Imaginem se nós fizéssemos em PVC. Não dava chance. Ok, então já percebi que não tem mal. Não tem isso. Okay. Eu não posso dizer que, se for em cobre, que, como eu disse, em relação aos pêndulos e também aos gráficos, eu não posso dizer que o cobre, o gráfico de cobre, não é melhor para fazer a captação e o envio de frequência. Só que, primeiro, se mora numa cidade muito úmida, vai ter que andar sempre a limpar. Depois, ele é em PVC para ter o cobre, não é? Porque ele é feito naquelas placas de circuito integrado. Então, vai ter que andar com eles também uma pilha enorme. Então, não é muito útil. E se vocês me perguntarem, alguma vez sentiu alguma diferença? Não. E nós temos. Nós temos o AV-ANC, nós temos o Labirinto de Amiens, e nem são usados. Porque não são práticos. Ok. Não tá assim. Okay? Temos o Exodin, o escudo. Temos vários aí em cobre. E não são usados porque não são práticos para usar. Okay. Levamos em sulfite, plastificado, e cumprem a sua função integralmente. Ok. Obrigada. Eu tenho uma pergunta. Por favor, Eduardo. Para eu utilizar para mim mesmo, para o meu conforto e a minha cura, enquanto eu durmo, eu posso usar todos esses gráficos no meu colchão? Claro, nós somos os primeiros a precisar. Eu costumo também falar muito disso. Eu e a Tainara, nós somos terapeutas um do outro.
Ainda há pouco tempo eu fiz uma constelação com ela e ela fez uma regressão comigo. Há bem pouco tempo fizemos essa troca. Nós também fazemos trocas. Aliás, eu gostaria de dar um testemunho aqui para todos. Eu fui para Santa Cruz. Eu fui para Santa Cruz para fazer um exame de tomografia no olho, né, na mácula, por recomendação do meu oftalmologista aqui em Cachoeira do Sul, que o equipamento dele é importado e estava quebrado, e ele falou, vai para Santa Cruz, que lá tem um bom equipamento na oftalmoclínica. E fui parar no espaço da Lavi, né, da Fátima, que é a minha terapeuta holística, que me dá toda a orientação de tratamento, também atende na terça-feira lá no Lavi da Fátima, e a Fátima falou, faça uma constelação com a Tainara. E foi muito mágico, eu me encontrei com o meu propósito, né? Então, eu recomendo a todos, né? Eu já fiz várias constelações, fiz curso para ser constelador, com o presidente da Associação Brasileira de Constelação, né? Que é o Tarso Firassi, da Imensa Vida, e conheço vários consteladores e posso dizer que a Tainara é show, né? Eu me lembrei do filme da biografia do Freddie Mercury, né? Do Rhapsody, né? Bohème, que uma hora ele chega e percebe qual é o propósito dele da vida, e ele fala, é para isso que eu nasci. E eu tive essa vivência, graças a Deus, através da Tainara. Ela, como facilitadora, me proporcionou isso. Então, eu sou muito grato a ela e recomendo, né, a todos do grupo. Então, pois é. E é o que eu sempre falo, Eduardo. Nós terapeutas, aliás, somos os primeiros a necessitar, não é? Se nós não estivermos bem, nós não podemos facilitar bem. Não há chance. Então, quando nós vemos, porque somos conscientes, não é? Porque temos a técnica e o equipamento, então, quando nós vemos que estamos a precisar, nós devemos procurar. Sempre. Não é? Então, é isso. Algum de vocês, e muito grato, em nome da Tainara, porque ela não pode, ela está com as crianças neste momento, já estamos a chegar à hora de jantar, né? E ela não está aqui, mas ela com certeza vai pessoalmente, eu vou falar com ela, vou falar daquilo que disse, ela depois vai escutar e vai falar com você pessoalmente. Então, muito grato pela recomendação e nós sempre estamos a serviço para dar aquilo que é o melhor de nós na cura do ser integral, como costumamos dizer. Tanto como terapeutas, como formadores, que por isso é que nós gostamos que todos fiquem a compreender bem as lições. Sabemos que é muito densa a forma como nós passamos, porque nós falamos de muita coisa técnica, mas nós estamos numa época de transição, gente. Nós temos que chegar a um hospital e defender a nossa. E para defender a nossa, nós temos que mostrar, não, a ciência diz isto. Ok? Portanto, não é pseudociência. É ciência pura. Então, meus queridos, muito grato pela vossa paciência, muito grato pela vossa atenção e domingo cá estaremos mais uma vez para uma nova aula e, claro, se tiverem alguma questão, nos dois grupos, em qualquer um deles, estamos aí para responder. Tá bom? Boa noite a todos. Obrigada, mestre. Obrigada, boa Frederico. noite. Boa noite, obrigada. Obrigada. Boa noite, gente. Gratidão, Frederico. Oi. Gratidão, Tainara. Abraço pro grupo aí. Clenilde. Beijo, Xerri. Beijo, Clenilde.